Então, a questão 5, ainda sobre Iracema, do José de Alencar. No texto, corresponde a uma das convenções com que o indianismo construía suas representações do indígena. O quê? Então, vamos lá, ele fala: o emprego de sugestões de cunho mitológico compatíveis com o contexto. O que aconteceu na questão anterior, né? A gente já falou desse cunho mitológico e exótico. A gente já entendeu que o índio é o herói. A gente já entendeu que ele tem a sua parada de, olha, ele tem as suas conexões com a lua, ele tem as suas relações com a natureza que a gente não tem. Então ele tem um lado exótico que fica muito aflorado. Ainda assim, é uma representatividade, é uma representação do nacional para a galera que está ali no indianismo, que é o Gonçalves Dias e o José. Então, no final das contas, a gente tem ali essa questão do ser mitológico, que é compatível com o contexto em que o índio é apresentado como herói. Então, essa alternativa A já está correta, mas vamos ler as outras em todo caso. B. A caracterização da mulher como um ser dócil e desprovido de vontade própria. Gente, olha, isso pra mim foi uma grande pegadinha, porque quando você pega na literatura, ainda mais na literatura um pouco mais antiga, isso acontece até hoje, tá, gente, na literatura contemporânea, mas a mulher normalmente é apresentada em personagens que não têm nenhum poder de decisão, né, que são personagens frágeis e tudo mais. Mas, neste caso especificamente, não é isso que é levado em consideração no indianismo, né? A Iracema, apesar dos pesares, apesar dela ser a índia boa, que é a única, que é a que contém o segredo de Jurema e que sabe as paradas doidas e que ninguém pode fazer nada com ela, porque como ela contém o segredo de Jurema, ninguém pode transar com ela, ninguém pode ter uma relação com ela, e ela respeita as regras indígenas e dos pais e não sei o que, nananana, ela ainda tem ela é a heroína, né? Ela ainda tem um resquício ali de, olha, eu não deveria fazer isso, mas eu vou. Tanto é que a relação dela com o português já demonstra que ela, olha, ela não devia fazer isso que ela tá fazendo ali pela regra indígena, mas ela tá fazendo. Então isso não é o ponto principal desta obra, nem da geração indianista. Apesar de que, se você levar em consideração a literatura em geral, a mulher, né, as personagens femininas costumam ser apresentadas como personagens mais dóceis, que não têm nenhuma opinião própria e que só respeita os homens. Mas este não é o caso nessa questão em específico. Por isso a pegadinha, por isso que é complicado a gente, né, a gente tem que prestar atenção em cada mínimo detalhe nessas provas. Vamos lá. C. A ênfase na efemeridade da vida humana sob os trópicos. Não, gente, até assim, se você leu Iracema por completo, você vai ver que tem muita descrição do clima, tem muita descrição de onde aquilo tá acontecendo, mas em momento nenhum fala assim, olha, só porque tá no trópico, só porque o clima é desse jeito que as coisas estão acontecendo, não. Até porque isso vai totalmente contra a ideia do indianismo, a ideia da primeira fase do romantismo, que é criar um caráter nacional. Então você não vai me falar mal do Brasil, né, meu filho? Você vai falar aqui que a natureza é maravilhosa, que o nosso clima é o melhor, e que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, porque o Brasil é top. O Brasil é topíssimo, tá? É topzera o Brasil. Não vai ter nada de ruim sobre o Brasil aqui, não. D. O uso de vocabulário primitivo e singelo de extração oral popular. Muito pelo contrário, José queria trazer uma parada de poema, ele queria fazer um grande poema, ele usou Tupi-Guarani para falar algumas coisas. Então, de jeito nenhum, ele usou o oral popular, né? A gente tem a presença do oral popular lá no modernismo. No romantismo, a gramática era muito enxuta, gente. A gramática tava ali, ó, nada do popular. Vamos falar aqui, ó, clássico, de um jeito bonito. Vamos usar o Tupi-Guarani para falar aqui nesse livro, tá? Então, essa D tá muito errada. E a supressão de interdições morais relativas às práticas eróticas.
Não sei nem o que falar sobre essa alternativa. Não, né, gente? Não tem nenhuma super interdição moral relativa à prática erótica. Apesar de que quem lê o livro vai falar, mas Tati, tem aquela coisa do Moacir ser o filho da dor, né? Tem aquela coisa de que o primeiro filho do índio com o português seja um filho que provém da dor e que mata todo mundo, né? Porque, spoiler, mas enfim, mas calma, né? Não tem uma supressão erótica. Aquilo era um mal necessário, digamos assim, para o José de Alencar, dentro do indianismo e dentro da obra Iracema. Era necessário que o primeiro brasileiro surgisse. Então, no final das contas, a nossa alternativa certa era a A, né? Que foi a primeirinha ali que a gente viu. E é basicamente isso.